É uma oportunidade, então, para a gente passar a bola para o professor Luiz Guilherme, para a gente pensar na situação do Brasil, né? Perspectivas, quais perspectivas para que o processo de erradicação de micoplasma possa vir a ser uma realidade no Brasil? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, Marina, voltando um pouco, eu achei interessante o comentário que você fez a respeito que os produtores têm medo desse termo erradicação, né? Então, interessante isso aí. O brasileiro talvez tenha que lembrar um pouco da história, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai acompanhando a história da suinocultura. Nós vivemos um grande processo de erradicação de uma enfermidade em Santa Catarina, em especial, que foi a doença de Algésque. Isso lá pelos anos 2000, né, próximo ali, onde o Estado, junto com os produtores, a Associação de Criadores, fizeram um programa estadual robusto para fazer a eliminação da doença de Algésque, que era endêmica, né, em várias grandes. Então, nós estamos falando há 25 anos atrás, e nós tivemos um sucesso tremendo nesse programa, nessa erradicação de um estado todo para a doença de Algésque, aonde participou a Embrapa, participou o Cediza, participou o Sindicarne, né, e a CCS, e os protocolos, claro, guardados as devidas, né, proporções técnicas, né, porque a Algésque é uma doença viral, mas tinha muito de repopulação, né, depopulação e repopulação. Outro método era a eliminação dos positivos, né, então teste e remoção, e enfim, foi feito no estado todo. Então, esse medo, eu acho que isso é uma coisa que assim, é só a gente olhar no nosso passado e saber que nós temos capacidade para fazer isso aí. Tá? E podemos ver outras enfermidades também, que o Brasil tem um sucesso tremendo em erradicação, né? A gente gosta de buscar história, né? Erradicamos a peste suína africana, quando entrou em 1980 e pouco, né? Até 84, erradicou a peste suína africana no nosso país. Então, veja, numa situação aí falando há tantos anos atrás. Então, com as ferramentas que nós temos diagnósticas hoje, né, com o nosso, né, o acesso à informação que a gente tem, com a consciência que nós já temos de biosseguridade, tá? Vamos falar de biosseguridade hoje, não é novidade, né? Como o Fábio bem mencionou, que eu achei espetacular, né? Nos Estados Unidos, o pessoal, a taxa de sucesso para PIRS é bem menor, né? Ou seja, para micoplasma, a manutenção desses plantéis livres de micoplasma é maior. E aqui no Brasil, nós já temos iniciativas de granjas livres, granjas comerciais aqui no estado de São Paulo, em outros estados também, granjas comerciais, que são livres, granjas de ciclo completos que são livres de micoplasma e que tem essa renda, ou seja, essa oportunidade de ganho. E também vale destacar muito o trabalho que as genéticas têm feito no nosso país, né, com as multiplicadoras livres, fornecendo animais livres, ou seja, uma oportunidade também para projetos novos. Então, nós podemos observar Mato Grosso do Sul, né, onde tem, enfim, né, granja sendo povoada, outros estados também, no Paraná e Santa Catarina, onde já está sendo povoado com animais livres, Então, é uma realidade emergente para nós, é uma realidade emergente. E nós temos oportunidades. Aí, claro, cada caso é um caso, né? Então, uma integração de uma cooperativa tem que fazer um estudo bem detalhado, um projeto para saber, olha, isso aqui se encaixa dessa forma, como a gente pode trabalhar dentro de uma integração, 60, 80 mil matrizes, né? Ou não, vamos começar a fazer pirâmides, né? Então vamos começar a sanear. Evidentemente, não vamos começar a sanear no topo da cadeia, as multiplicadoras, tal, e aí vamos descendo para as granjas, né? As granjas com melhor status sanitário. Um exemplo que se faz nos Estados Unidos, que é belíssimo, e que agora a doutora Janice tem também já junto aí um projeto que está envolvendo vários pesquisadores, a gente está envolvido também, que é fazer um banco de dados, né, de diagnóstico, um banco de dados de diagnóstico, e isso possivelmente vai ter um desdobramento em classificações de risco, ou seja, classificações de nível de biosseguridade, nível de risco e tal, que aí nos Estados Unidos eles fazem com maestria, por causa da PIRS, você tem todo um programa nacional que vai, como podemos dizer aqui de uma forma mais clara, piramidando o sistema, né? Guardadas as devidas proporções do sistema deles com o nosso aqui no Brasil, né? Mas é possível. Então nós estamos caminhando para isso, nós estamos caminhando, né? Então veja, falar que a gente, o meu plantel é positivo, eu quero receber leitoa
positiva para micoplasma. Não, nós não podemos receber eleitor positiva mais, né? Isso já está sacramentado. Temos que receber eleitores negativos e fazer aclimatação dentro do nosso plantel. Então, nós temos realmente muitas oportunidades. Nós estamos acompanhando alguns projetos aqui, né, de granjas que estão em processo, né, granjas que estão povoando, né, então essas granjas é um processo mais, vamos pensar assim, mais rápido e efetivo, povoar com animais livres, mas as outras técnicas, especialmente, né, o rebanho fechado com medicação e protocolo vacinal, sim, tem uma taxa de sucesso interessante, Então, aqui a gente tem acompanhado, né, a gente tem, enfim, estando próximo desse pessoal, para que realmente sejam sinalizadores, modelos, para que os outros produtores e os sistemas vejam a oportunidade que a gente tem de evoluir nisso aí. E outra coisa interessante, quando nós temos um rebanho livre, né, estamos trabalhando com um rebanho livre, naturalmente nós vamos ficar mais rigorosos com a biosseguridade, excelente, né? Vamos ficar mais rigorosos, e naturalmente a gente vai acabar eliminando outros agentes de tabela. A gente vai acabar eliminando outros agentes. Por exemplo, especialmente alguns agentes respiratórios. Então, é possível eliminar a APP junto dentro de um processo de radiação? É possível, claro que é possível, né? E assim por diante, ou seja, nosso nível de biosseguridade vai aumentando ainda mais, né? O critério está aumentando. E aí, claro, é um efeito em cascata dentro do ganho que a gente vai ter. Veja, naturalmente hoje, nosso telespectador, aí, o pessoal que está participando, sabe muito bem que o maior desafio que os plantéis brasileiros vivem hoje são os desafios respiratórios. E isso é o complexo. É o complexo de doença respiratória. E a base do complexo de doença respiratória está o micoplasma. O micoplasma abrindo porta para essas outras, interagindo aí com essas outras bactérias e vírus também, né? Acho que o Fábio citou muito bem a questão do atraso, às vezes, no processo, por causa dos surtos de influenza. A influenza é uma enfermidade importantíssima para nós hoje, importantíssima. E, claro, pode haver tal. Mas, veja, o complexo de doença respiratória, ele é um grande desafio. Então, a gente tem lá perdas de pleuresias no abate, lotes aí com 5, 10, às vezes até 15% de desvio por causa de pleuresias, né? Então, vem tudo em consequência se nós trabalharmos nesse sentido de, olha, temos uma meta para erradicar, né? E alcançarmos, né? Sensivelmente, esse pessoal vai ver o resultado, né? A taxa de retorno, né, do investimento, ela é realmente viável. Isso está documentado, né? Isso não é especulação ou enfim, né, somente a experiência pessoal, tanto do Fábio, da gente aqui, só a experiência pessoal. Não, está documentado, está feito, né, análises científicas mostrando, né, que nós temos aí oportunidade nesse negócio. Então, assim, é um negócio que entra para ganhar. Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu animo todos, porque esse é uma tendência para nós aqui nos próximos anos, trabalhar com plantéis livres. É uma evolução do processo. Olha, ótimo. Os profissionais brasileiros, assim, estão trabalhando de forma muito bem. Estão trabalhando de uma forma muito bem. Por quê? Porque nós estamos sempre, né, num processo de evolução. E só o fato de nós não termos, né, o PIRS no nosso país, no nosso plantel, não temos, né, senão talvez aceleraria ainda mais, né, nossas evoluções sanitárias, vamos pensar assim. Mas nós sim, o pessoal, a indústria, né, tem buscado isso, né, a agroindústria no sul, né, no Paraná, enfim, também, né, no Centro-Oeste, tem buscado sim esses protocolos, o pessoal está muito interessado nisso. Então, Marina, aí, professor... pode falar. Deixa eu só complementar uma coisa que eu acho importante que o Guilherme falou, que ele chegou a tocar nesse ponto com relação a agentes que são parte do complexo respiratório e que, na verdade, são agentes que não são, vou usar essa palavra, não são erradicáveis, porque são comensais, então nós estamos falando de Pasteurella, Strepto e outros, Glasserella, por exemplo, mas que em granjas livres de micoplasma, o problema com relação a esses agentes diminui drasticamente. E quando eu falo problema com relação a esses agentes diminui drasticamente, a tradução disso é basicamente redução nos desvios de frigorífico, que é um grande problema em alguns sistemas.
Então, assim, esses desvios nos frigoríficos, eles são basicamente, existem vários fatores, mas um fator importante dos desvios que ocorrem são infecções bacterianas comensais que se aproveitam do sistema respiratório comprometido, colonizado por micoplasma. Lá no final da creche, quando o micoplasma está começando a colonizar, e a induzir um imunocomprometimento do sistema respiratório, sobretudo do sistema respiratório superior, e favorecendo a colonização por essas outras bactérias aí, que no final vai dar aquela pleurisia, aquela condenação e aquele desvio, que é aquela carcaça agarrada na costela do animal, que é um problema, em alguns sistemas, bastante significativo. Então, assim, rebanhos livres melhoram muito esses desvios, sabe? Eu acho isso... Cortei você aí, Marina, mas me desculpa, mas... Não, imagina. É importante. Não, com certeza, super válida esse complemento que você trouxe. E aí, assim, o que eu ia comentar é que, pensando na realidade do Brasil, né, de regiões de alta densidade de granjas, se isso também é viável, porque eu recebi também uns questionamentos, por exemplo, uma pessoa perguntou assim, de se passar um caminhão contaminado ou com animais infectados ali perto da granja, se isso pode representar um risco, né, após ele ter passado por um processo de erradicação. Então, eu queria ouvir um pouco em relação a isso também, professor. Ótimo. Realmente isso é uma pergunta que sempre vem, né, do pessoal que está trabalhando no campo. A gente pode afirmar cientificamente que o micoplasma ele é um agente lento e persistente, né? A gente pode ver que ele tem um caráter de infecção crônica e ele é lento, tá? Vários estudos experimentais e a campo mostram a dificuldade de transmissão. Ele não é um agente que se transmite, né? A transmissão dele não é tão viável quanto um agente viral. Imagina, não tem, né, uma influenza, né, um circovírus. Ele é um agente que, claro, ele tem uma taxa de transmissão importante, mas ele é lento, ele é lento. Então, a transmissão aerógena por esse patógeno, ela é pouco viável, A melhor forma de transmissão é o nariz-nariz, o nose-to-nose. Tanto é que a gente vai nas granjas e fala, olha, quando você tem divisórias que não são muros, né, divisórias abertas no teu barracão, você viabiliza a transmissão, porque o suíno tem esse hábito nariz-nariz. O micoplasma é a melhor via que o micoplasma tem de transmissão. Agora, regiões altamente, né, de densidade, né, uma região onde tem muitas granjas, né, é possível? Sim, é possível. Tanto é que no próprio Estados Unidos, né, um pesquisador aí que trabalha junto com a equipe do Fábio, que é o Paul Yesk, ele fez trabalhos com granjas de terminação e se não estou enganado também crechário, mas ele analisou um grande número de unidades, são acho que em torno de 100 unidades, durante o ano todo, nas estações de verão e primavera, e depois outono e inverno. E essas granjas recebiam animais livres ao lado, próxima, com granjas, ou enfim, com unidades de animais positivos. E a taxa foi muito pequena de transmissão, foi insignificante, tá? Foi muito pequena. Ou seja, é possível, sim, porque a taxa de transmissão do micoplasma de forma aerógena por caminhão, quando a gente pensa em caminhão, a gente está pensando também da forma aerógena, né? Enfim, não seria por dejetos, mas é possível porque nós temos essa dificuldade do micoplasma de transmissão, tá? De transmissão por essa via. Então, assim, a gente pode tranquilizar as pessoas que estão interessadas no projeto, né, que esse é um fator que dá para controlar. Agora, claro, nós jamais vamos descuidar da biosseguridade, né? Mesmo na região, no local que é denso, né? Mas nós vamos ter vários protocolos importantes de biosseguridade, né? Essa questão do caminhão mesmo, evidentemente, nós vamos ter que ter, né, alguns protocolos de embarcador, caminhão longe, enfim, né? Vários quesitos técnicos, tá? Mas é possível porque o exemplo está documentado. O exemplo dos Estados Unidos está documentado que regiões com alta densidade, nós temos aí sucesso na manutenção desses lotes livres para micoplasma. Eu acho que o Fábio pode até também complementar aí com a experiência que ele vive, né, em Minnesota, em Iowa. Não, exatamente esse relato que você
mencionou, professor, é o relato que a gente trabalhou aqui, na verdade, né? Realmente, e foi uma curiosidade nossa aqui também, até por ter um dado na literatura que realmente mencionava essa possibilidade de transmissão aerógena, né? Há mais de 20 anos atrás, aproximadamente. E a gente teve a oportunidade de rodar algumas granjas em regiões de alta densidade, e além de alta densidade, aí eu volto na pergunta do caminhão, era alta densidade e com vias, né, de transporte de caminhão próximas. E foi bastante curioso, porque até mesmo a gente sendo cético nessa questão da transmissão, apesar de ter uma biosseguridade bastante razoável e ok, semelhante às outras granjas que permanecem livres, algumas dessas granjas estavam em uma região bastante crítica com relação à densidade de suíno, e elas permaneceram livres. Então, assim, realmente não vou nem chamar de mito, mas realmente esse medo, receio, né, com relação à transmissão aerógena, ela vem caindo por terra, né, à medida que a gente começa a ver a permanência de sítios livres por vários anos, né. Não, e assim, eu entendo que existe a necessidade de um planejamento, né, também do conhecimento técnico, que já que não tem uma receita de bolo, então cada caso você tem que ser avaliado individualmente. Então eu queria aproveitar e pedir para vocês... Antes de você fazer uma pergunta, né? O professor adora falar, né? Mas só complementar... Fica à vontade, o espaço é de vocês. Só complementar, só de uma experiência particular nossa aqui, acompanhando os projetos livres, né? Que aqui dentro do estado de São Paulo mesmo, nós tínhamos uma granja livre, né? Uma granja livre com muitos anos já, uma granja livre muito boa, que o plantel infectou, né? Os animais se infectaram. E essa granja é extremamente isolada. Extremamente isolada. E aí, claro, você vai buscar na investigação, né, enfim, né, um dos grandes suspeitos, é claro, a introdução sobre 4 pernas, né, introdução sobre 4 pernas. É o maior suspeito, e é onde, se você vai buscar, você vai acabar encontrando ali esse tipo de situação. Então, dos poucos projetos que tiveram a infecção, seguramente ninguém entrou nesse cenário de transmissão via aerógena ou por causa né, com quase 100% de certeza que foi via 4 pernas ou outro tipo de fômite que viabilizou essa infecção. Tá? Então, esse é um caso recente, há poucos anos atrás aqui, e essa granja, enfim, né, por muitos anos, livre, uma granja muito boa, extremamente isolada, mas infectou, e realmente a suspeita é isso. Bom, e para a gente, então, finalizar essa conversa, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para os nossos seguidores, para toda a comunidade 333, principalmente os produtores que têm interesse, né, no projeto, têm interesse em erradicar o micoplasma na granja. Que mensagem que vocês podem deixar para eles? Começa, professor, pode ir. Pode. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, nós temos que encarar isso aí com muito entusiasmo. Eu confesso para vocês que não há dúvidas que esse é um cenário de erradicação, né, da enfermidade, que é o passo que nós estamos seguindo aqui para o futuro, para a qualidade dos nossos animais, pela qualidade das nossas granjas, né, pela tecnificação da nossa suinocultura. Nós não temos como voltar para trás. Claro, cada situação, cada caso é um caso, trabalhar com estabilização, mas o processo de erradicação e o processo de ter granjas livres é um cenário que realmente nós vamos estar indo atrás dessa situação, desse status, com o apoio das empresas de genética, enfim, agroindústrias, cooperativas. Então, os técnicos sanitaristas que quiserem um apoio técnico nesse sentido, para a elaboração dos projetos, tal, nós da universidade, né, estamos assim dispostos e disponíveis, né, para trabalhar em parceria com vocês no sentido de, né, evoluir com essa situação de erradicação, tá?
Realmente, eu não tenho dúvida que nós vamos ainda discutir muito sobre isso, muita gente vai ter sucesso com isso, e conte com a gente, conte conosco da universidade, conta aí com o nosso apoio, né, para que a gente possa, né, poder colaborar aí de forma técnica, científica, nesses projetos de erradicação. Tá? Então, a comunidade 333 aí está fazendo, né, um trabalho belíssimo de divulgar essa situação. E lembrando que a qualidade da nossa produção de suínos, ela é uma qualidade excelente. Mundialmente, nós estamos muito bem, e nós temos que ser um exemplo para o mundo, né? Um exemplo para o mundo erradicando, né, os nossos plantéis, né, trabalhando com um padrão sanitário de excelência. Então, nós temos plenas condições para isso, tá bom? Então, é isso. Maravilha. Obrigado, Marina. Foi um prazer aí, professor, conversar com vocês de novo. Obrigado pelo 333, mais uma vez, pelo trabalho de divulgação importantíssimo, mas eu vou só ecoar o que o professor Luiz Guilherme falou. Eu acho que já está mais do que documentado, que eu acho que isso é importante, né? Documentado com metodologia, de que é possível permanecer, manter rebanhos livres, né? E eu acho que para o Brasil isso é uma oportunidade que não pode ser perdida, né? Porque, principalmente por ser livre de PIO, ser livre de PED e de outras enfermidades bastante significativas, então é uma oportunidade. Na verdade, eu acredito que seja uma oportunidade competitiva global, né? Para o Brasil, de uma maneira geral, falando mais de uma maneira mais ampla, né? Por ser livre de algumas doenças importantes. Então, assim, a erradicação de micoplasma é uma oportunidade que é viável e é possível. E, novamente, eu também, assim como o professor, me coloco à disposição com o meu contato aí, Marina, se você quiser compartilhar com todos aí os ouvintes, telespectadores, internautas, eu fico à disposição para qualquer tipo de ajuda e auxílio. E, novamente, não é receita de bolo e realmente a gente tem que estudar caso a caso e olhar as peculiaridades de cada sistema para avaliar a viabilidade e o sucesso de cada projeto. Maravilha. Eu, particularmente, assim, aprendi muito com essa conversa. Para mim, foi uma verdadeira aula, né? Entrevistar dois professores com tanta experiência e tantas coisas para trazer aqui de informação. Eu tenho certeza que quem nos acompanha também vai sair com esse sentimento, né? E eu espero que esse conteúdo também sirva para trazer mais clareza, né, para os nossos seguidores, que eles sigam assim, com essa vontade de realmente seguir evoluindo na suinocultura e que esse também possa ser um caminho. Então, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, a participação, por toda essa troca que foi muito rica, e eu vou deixar, assim, os contatos de vocês disponíveis, caso, né, alguém queira conversar, trocar uma ideia, tá bom? Mas eu agradeço mais uma vez, muito obrigada, e depois nós vamos pensar em outros temas que a gente poder trazer e discutir mais uma vez. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Maria. Obrigado, 333.